Existe um dia em que Deus decide agir, decide se manifestar. E normalmente, depois do processo, depois do silêncio, depois da última prova, o mar se abre. E quando o mar se abre, queridos, certamente é o dia da nossa virada, é o dia da nossa vitória, é o dia do recomeço nas nossas vidas. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Nosso tema para esse último vídeo da nossa série sobre mudanças, ambientes e transformação é exatamente o dia da manifestação. Então vamos juntos, porque eu não tenho dúvidas de que Deus vai falar ao seu coração. Queridos, nesse vídeo de hoje eu quero usar uma história bíblica para contextualizar, para embasar o nosso raciocínio aqui nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, que vai nos retratar, queridos, exatamente, sabe, esse momento, né, de manifestação de Deus, esse momento de virada, sabe, de chave na vida do povo hebreu, e que eu acredito muito que pode nos ajudar, que pode, de alguma forma, nos encorajar também a continuar acreditando, perseverando naquilo que o Senhor já tem nos direcionado. Então, quero rapidamente ler com os irmãos. Está aqui o livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 15, né, propriamente, que vai nos falar a respeito de quando o Mar Vermelho se abriu para que o povo hebreu, para que o povo de Israel passasse, sabe? E a história bíblica vai nos dizer o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Tome a sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Mostrarei a minha glória por meio do faraó e de suas tropas, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando a minha glória se manifestar por meio do faraó e de seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o Egito haverá e saberá que eu sou o Senhor. Aleluia, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Mas vamos lá, pessoal. Por que nós hoje, né, vamos nos basear nessa palavra? Porque de fato e verdadeiramente, embora essa história tenha acontecido há quase 5.000 anos atrás, há muito tempo atrás, a gente vê, queridos, que essa ainda é uma história tão real nos nossos dias. Porque eu não sei se você está bem contextualizado com a história bíblica, mas essa história aqui ela vai nos dizer, né, que o povo de Israel, né, vivia escravo, né, uma vida de escravidão no Egito, servidão, sem perspectivas de ânimo por algo novo, sem um futuro, sabe, sem uma visão, né, de dias melhores à sua frente. Essa era a condição deles. Até que Deus se levantou, deu uma palavra, né, através de Moisés: eu vou libertar o meu povo. E essa passagem do Mar Vermelho vem exatamente a culminar nessa libertação, nessa grande libertação que Deus havia operado, né, na vida deles, que Deus estava na realidade, né, para operar na vida deles. Existia uma palavra, existia uma promessa de Deus: eu vou libertar o meu povo, mas por aproximadamente 80 anos, queridos, essa palavra, né, estava sendo trabalhada, entende? E aí, de repente, você pode se perguntar: mas Paulinho, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei quanto tempo você tem passado o seu deserto, no seu processo. Eu não sei por quanto tempo você também tem vivido assim, sabe, queridos? Muitas vezes sem expectativa de dias melhores, sem esperança, desacreditado, né, na palavra de Deus, desacreditado de que Deus de fato, sabe, ele pode se levantar e que ele vai se levantar em seu favor. Muitas vezes essa é a sua condição, essa é a sua situação, mas eu estou aqui hoje para te fazer lembrar que fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que liberou a palavra, queridos. E se Deus já liberou, sabe, uma palavra sobre a sua vida, apenas confie, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Todavia, tudo aquilo que ele disse que iria fazer, ele o fará, queridos. Você crê nessa palavra? Você já recebe isso sobre a sua vida? Entende? Mas a aplicação do nosso
tema aqui de hoje, a gente vai ver que sim, existiu esse tempo de processo, existiu o deserto, existiu o vale, existiu, sabe, né, a solidão, existiu o silêncio, todas essas mesmas coisas, sabe, na vida daquele povo que muitas vezes você tem enfrentado. Mas quando a manifestação, quando o dia da virada, quando o dia, né, da manifestação de Deus acontece, chega nas nossas vidas, queridos, não há nada que possa nos parar, não há nada que possa nos impedir. Ainda que tenha um mar, sabe, intransponível, né? Uma barreira, né? Intransponível à sua frente, no caso do povo hebreu era o mar. No seu caso, na sua vida, eu não sei qual é essa barreira, mas eu sei que ainda que aos seus olhos seja intransponível, eu quero te animar no Senhor, porque aquilo que para você, aquilo que para nós é impossível, todavia para nosso Deus é possível. Amém? Mas eu quero trazer, queridos, alguns pontos aqui também para que a gente consiga, né, percorrer e entender como que esse dia, como que esse momento da manifestação de Deus acontece nas nossas vidas, tá bom? Então vamos juntos, porque não tenho dúvidas que você vai ser muito edificado aqui, tá? E aí eu já quero começar colocando a seguinte situação, queridos, que muitas vezes o cenário, né, que eu e você nos deparamos, sabe, e que antecedem, né, esse momento, de fato é um cenário de impossibilidades, é um cenário, sabe, onde nós não vemos solução, saída, entende? Porque de fato esta era a condição daquele povo. Imagina um mar à frente deles e um exército querendo nos destruir atrás deles. Aos seus olhos, sabe, impossível, né, de sair daquela situação. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. E é que você vai ver, queridos, que sempre antes, né, desse momento, sabe, de virada de chave de Deus nas nossas vidas, normalmente, né, a gente vai se deparar com esse tipo de situação mesmo, sabe, onde não há uma saída visível, onde os planos humanos, né, já não funcionam mais, já não resolvem mais, não é verdade? Não há uma solução lógica, não é assim que muitas vezes acontece, mas sabe por quê? Deus permite que essas coisas aconteçam, que essas situações, sabe, vão nos apertando a esse ponto. Deus permite isso, queridos, para que no dia em que Deus manifesta a glória dele, sabe, ninguém, né, eu, você, ninguém entenda esse grande livramento, esse grande agir de Deus nas nossas vidas, sabe, como algo natural ou como uma mera coincidência. Porque eu não sei você, né, mas por diversas vezes já aconteceu comigo, sabe, de, poxa, Deus ir lá e operar um grande livramento na minha vida, e eu ficar ali ainda tentando, caçando, procurando um meio lógico, humano, né, para explicar, porque nós somos assim, né, nossa mente racional é assim. Às vezes Deus está operando um milagre nas nossas vidas e a gente está procurando meios de querer, sabe, entender, né, ou explicar esta situação, nesse grande milagre, esse grande livramento de forma humana, natural. Foi uma coincidência aqui, tá? Entende? Não é, queridos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então você já parou para pensar que de repente o que falta, sabe, para você viver uma virada na sua vida é você dar glória a Deus? É você reconhecer Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua família? É você entender e enxergar, sabe, que bem ou mal, né? Se você chegou até aqui, sabe, é porque a misericórdia, a graça, o favor de Deus tem te alcançado. Já parou para pensar nisso? Eu sei que muitas vezes, né, a gente tem a tendência, né, de querer, sabe, não, quando a coisa boa acontece é Deus, ou não, né? Às vezes até o inverso, né? Às vezes a coisa boa acontece, foi o titio, titia, periquito, papagaio, cachorro. A coisa ruim acontece, né? Foi Deus que permitiu. É assim ou não é? E aí, queridos, talvez essa seja exatamente a sua circunstância, seu momento, a sua situação. Você está sem saída, sem recurso, sem apoio, sem alternativa visível e possível, mas deixa eu novamente te lembrar de algo aqui. Aquilo que é a impossibilidade para você é o palco preferido de Deus. Entende? Porque de fato, quando se esgotam as nossas possibilidades, é aí que começa, sabe,
o agir de Deus, o mover de Deus nas nossas vidas, para que de fato agora eu e você não tenhamos outra alternativa sequer a não ser reconhecer que verdadeiramente foi o Senhor. Entende? Então aquilo que é impossível para você é o palco, né? A sua impossibilidade é o palco preferido de Deus para agir. Talvez você esteja nesse exato momento, né? E ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja entendendo, sabe? Mas Deus já está de pé, queridos, trabalhando, né? Ao seu favor. E aí um segundo pensamento, segundo ponto, né? Se é que a gente pode colocar assim aqui para nós, é que você vai ver, né? Nós lemos aqui que a ordem de Deus, mesmo diante, sabe, do caos ali, qual que foi para Moisés? Diga ao povo que marche. A ordem de Deus foi para marchar, não foi para parar e nem para retroceder. Então você vai ver que Moisés clamou, né? E Deus respondeu, sabe? Marche, Moisés. Então muitas vezes essa palavra se aplica à sua vida também. Porque você está clamando a Deus, né? Você está ali, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou e tal? E para, sabe, naquilo que muitas vezes Deus já te deu. Vocês lembram da passagem que nós lemos aqui, né? Quando Deus falou com ele? Diga ao povo que marche, Moisés. Estende o cajado, sabe? O mar vai se abrir, divide o mar. Então, muitas vezes, queridos, a gente está clamando a Deus, né? Pedindo para que Ele abra o mar, para depois a gente caminhar. Mas não, nós já explicamos, né, a matemática, né, de Deus, ela é diferente da nossa. Lembra quando Jesus apareceu diante dos discípulos, ele falou com Tomé, Tomé, você tinha dito, né, que não, você só acreditaria, né? Eu estou parafraseando aqui, tá, queridos? Que você iria acreditar que eu ressuscitei se você colocasse a mão, né, os dedos nas feridas, aponta aqui, é a história bíblica, né, parafraseando. Eu tenho que falar assim porque tem uns teólogos, né, de plantão que ficam aqui, né, vendo os nossos vídeos. Vocês também são bem-vindos aqui. Né? Mas a história bíblica vai dizer que Jesus, sabe, virou para Tomé e falou, Tomé, bem-aventurado dos que não viram, mas creram. Por que Jesus diz isso? Porque no reino de Deus, queridos, primeiro a gente crê, depois a gente experimenta, a gente vive, desfruta daquilo que nós cremos. Né? Na lógica humana, primeiro a gente alcança, sabe, o resultado para depois a gente ser grato. Mas no reino de Deus, não. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Eu amo esse salmo. Então, com Deus aqui, nessa situação aqui, com o povo, né, hebreu, não foi diferente. Mas as que tenho eu contigo, diga ao povo que marche. Com você, querido, querida, não vai ser diferente. Com aquilo que Deus já tem te dado, com aquilo que o Senhor já tem te orientado, marche. Porque primeiro você quer ver o mar se abrir, mas não. Primeiro, né, com Deus, primeiro você dá o passo e Deus põe o caminho. Você marcha e Deus abre o mar. Com Deus é assim, queridos. Paulinho, mas como que eu vou mudar essa situação? Posso te falar uma coisa? Às vezes já está aí na sua mão. No caso de Moisés, o cajado já estava na mão dele. Mas era só um pedaço de madeira. Mas era tudo o que ele precisava para fazer aquele mar se abrir. O que é que você tem nas suas mãos? Qual é a palavra que Deus já deu ao seu coração? Entende? Então, de repente, né, você está clamando hoje a Deus por uma resposta nova da parte de Deus, mas Deus está esperando você reagir, você responder a resposta antiga, velha, que Ele já te deu. Faz sentido ou não, queridos? Eu estou falando abobrinha aqui. Então, assim, queridos, você, sabe, pode temer, é normal ter medo, você pode ter insegurança, você pode ter incerteza, faz parte, isso é inerente ao processo. O que você não pode é desistir, o que você não pode é parar agora, o que você não pode é recuar, entende? Por que você não pode desistir, parar, recuar, sabe, se entregar? Porque o milagre só acontece, queridos, quando você decide continuar marchando, caminhando. O mar só se abre quando você caminha para cima do mar. E se você é daqueles, né, que, independente, sabe, das possibilidades, você quer viver o milagre, você vai precisar continuar, queridos. Hebreus 10, 38 e 39 vai nos falar que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, daqueles que recuam, sabe? Mas tem maior prazer naqueles que
permanecem, naqueles que perseveram, né? E aí o 39 ele vai complementar falando que nós, porém, somos da geração dos que perseveram, queridos. Perseveram. No último vídeo, maioria de vocês, sabe, quase nem sei quantos comentários, né, aqui, eu sou da geração que persevera, é isso mesmo, porque você, queridos, vai colher, você vai andar, sabe, sobre o caminho em que você está pavimentando com as suas palavras. Era um poder, queridos, nas nossas palavras, poder de criar, poder de destruir, poder de vida e poder de morte. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo depois, sabe, mais focado a respeito disso. Né? Provérbios vai nos falar a respeito disso. Vida e morte estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, né? Aquele ou aquela que bem a utilizar, comerá do seu fruto. Então você vai ver que muitas vezes o que sai das nossas palavras, das nossas bocas, né? Dos nossos lábios, né? São o quê? São palavras negativas. Ah, não consigo, não vai dar certo, vai acabar, vou morrer, vou isso e aquilo. Não, queridos. Comece, você está diante de uma parede aí, ó, intransponível a sua visão, comece a declarar, queridos, vai dar certo, eu não sei como, você também não precisa saber como que vai ser, você precisa, meu irmão, crer, sabe, acreditar, você precisa marchar, porque quando você marchar na direção dessa barreira, desse mar, desse problema que está à sua frente, pode ter certeza que Deus vai abrir esse mar, amém ou não amém? E aí, quando você, então, decide permanecer, né? E apesar daquilo que você não está vendo, mas você decide marchar, sabe o que acontece? O mar se abre. O dia da manifestação, né? A manifestação de Deus acontece. Que manifestação é essa, Paulinho? O mar se abre. E sabe o que significa o mar se abrir na sua vida, queridos? Significa que Deus está criando agora um novo caminho para você. Novo caminho nos fala, né, de novos ambientes, novas direções, novos resultados, na verdade, uma nova vida. Simboliza e significa também, queridos, que Deus agora, né, ao abrir esse mar, está criando, sabe, uma separação entre o velho e o novo, entre o seu passado e o seu futuro, entre o velho padrão, né, de vida que você vivia e um novo padrão de vida, porque lembrem-se que antes do mar, o povo era escravo ou fugitivo. Depois do mar, o povo agora é livre, sabe, está numa terra que manava leite e mel, que tinha tudo o que eles precisavam. O povo agora tinha uma nova vida, mudou tudo, apagou-se o passado e começaram, sabe, de fato a reescrever o seu presente. Quando o dia da manifestação, queridos, quando a manifestação de Deus ela chega nas nossas vidas, e eu quero declarar que assim será na sua vida. É isso que vai ocorrer, queridos. Agora o problema sabe por que muitos de nós não acessamos? É porque muitas vezes a gente está saindo do Egito, né? E o Egito, lembre-se, tá? Que simboliza essa escravidão, a mentalidade de escravidão, de servidão, atitudes de escravos, sabe? Padrão de vida, né? Negativo e tal. Muitas vezes a gente saiu do Egito, a gente está caminhando rumo ao novo de Deus, a terra da promessa, né? A terra da liberdade e tal, mas a gente está querendo trazer as bagagens. Entende? Não vai, queridos. Quando o mar se abre, simboliza isso também. A gente precisa enterrar. Lembra que quando o povo hebreu passou e os egípcios, né, vieram, Deus enterrou os egípcios no mar? Da mesma forma, queridos, nós precisamos nesse mar também, nessa travessia, né, enterrar, sabe, o nosso eu também. Isso é até interessante, tá? Eu pretendo, num futuro, fazer uma série, sabe, de lives a respeito da travessia, essa travessia mesmo, onde nós precisamos enterrar, queridos, o nosso velho eu, para que, de fato, a gente possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós lá do outro lado. Se for interessante para vocês também, comenta aqui embaixo também, tá bom? Mas é isso que acontece, sabe, quando Deus abre esse mar, né? Deus ele faz de fato essa separação entre o velho e o novo nas nossas vidas, entende? E aí eu e você, então, precisamos entender, sabe, uma coisa muito forte, muito
séria, né? Que quando Deus abre o mar, quando Deus abre caminho no mar para nós também, ele não apenas abre um novo caminho, mas ele também encerra ciclos, tá? E isso está muito ligado com o que nós acabamos de falar, sabe? O que é que você enxerga hoje quando você olha para a sua vida, o seu padrão mental, sua maneira de enxergar as coisas, de enxergar o mundo, a vida, de enxergar Deus? Como é que você enxerga essas coisas? Você reconhece que existem coisas na sua vida que precisam ser enterradas para que você venha acessar o outro lado? Para que você venha chegar do outro lado e em Deus, né? Agora desfrutar de uma nova vida. Você reconhece isso? Porque nós nunca vamos mudar, transformar aquilo que nós não reconhecemos que seja necessário de mudança, tá? Pega isso. E aí, queridos, então, para a gente já caminhar, né, para o encerramento desse nosso, né, bate-papo aqui, para não ficar tão longo esse vídeo, Israel agora passou pelo mar, chegou do outro lado, o exército egípcio, né, foi enterrado ali no Mar Vermelho, Israel chegou do outro lado. Só que o chegar do outro lado, queridos, de fato, né, a gente entende como eles acessaram um novo nível. E eu acredito sim, queridos, que você vai chegar nesse novo nível, você vai alcançar esse novo nível também. Você acredita nisso? Eu creio, queridos, porque como o apóstolo Paulo diz, né? Não que eu já tenha alcançado, sabe? Mas uma coisa eu faço, né? Eu prossigo para o alvo. Assim tem sido na minha vida. Também estou nessa jornada, também estou nesse caminho, avançando para aquilo que nós acreditamos que Deus tem para nós também. Mas eu quero liberar essa palavra, sabe, voltada, aplicada, especialmente à sua vida, à sua realidade. Você também vai acessar um novo nível. E sabe o que isso significa? Atravessar esse mar, tomar posse agora, né, da terra prometida, da promessa, da bênção, da vitória, da mudança de vida. Sabe o que isso significa, queridos? Isso significa, isso representa uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, porque depois do mar, né, depois do deserto, depois do mar, depois do processo, Israel nunca mais foi escravo. O Egito nunca mais, sabe, foi uma terra de escravidão, de servidão para eles. E a identidade do povo hebreu, né, do povo israelita, mudou. Porque lembra que antes eles eram escravos, agora eles são livres, libertos, né? E aí você vai ver, queridos, que a questão da abertura, né, do mar, essa manifestação de Deus, ela não apenas acontece, ela não apenas é sobre o chegar numa nova terra, né? O chegar, sabe, numa nova situação de vida, num novo patamar de vidas, mas ela é muito mais sobre nunca mais voltar também. Porque vocês vão ver que no meio da história bíblica, né, dessa transição, desse processo todo, muitos dos que haviam saído, sabe, como escravos do Egito, né? Mesmo tendo uma palavra, mesmo tendo uma promessa, sabe, de que Deus estava os conduzindo para a terra da liberdade, muitos, por diversas vezes, o texto bíblico vai nos dizer que virava para Moisés e falava: Moisés, pelo menos lá no Egito, né, nós tínhamos pepino, cebola e a água suja do rio Nilo para beber. Melhor seria para nós que morrêssemos lá, que voltássemos para lá. Muitos, queridos, muitos, mesmo Deus os levando, os conduzindo para uma nova vida, muitos quiseram voltar para o Egito, para a escravidão, para a servidão. Então pensa aqui comigo e grava isso no seu coração, queridos. Muito mais, sabe, do que chegar, entende? Esse dia, né? O dia da manifestação de Deus na sua vida, queridos. O dia do mover, o dia da virada de chave na sua vida, queridos. É muito mais, sabe, sobre nunca mais você querer voltar pro velho. É muito mais sobre isso, queridos. Então não abra mão. Quando Deus se manifestar na sua vida, agarre isso com unhas e dentes e não abra mão disso. Não aceite mais, sabe, ambientes antigos, tóxicos, contagiosos.
Não aceite mais, sabe, palavras negativas, antigas, uma mentalidade. Não aceite mais viver, sabe, na terra da liberdade como se fossem ainda escravos. Não aceitem isso, queridos. Porque novamente eu vou falar porque isso é muito sério. Eu quero que você pegue, garre isso, grave isso nas tábuas do seu coração, queridos. O dia da manifestação de Deus tem muito mais, sabe, a ver, né? Deus abre, sabe, o novo para você, mas está muito mais ligado a você não voltar mais para o velho. É isso. Grava isso. O que é que você já pode começar a mudar hoje? São as suas palavras. São a sua maneira, sabe, de ver a vida, né? Ficar reclamando, sabe, das coisas. O que é que você já pode começar a mudar hoje na sua vida, queridos? São as suas palavras, são a sua visão em relação ao mundo, a sua mentalidade. Pô, nada dá certo para mim. Porque começa, sabe, a valorizar as coisas, né, que, poxa, Deus já tem permitido. Comece, sabe, a valorizar aquilo que você já tem nas mãos. Moisés tinha um pedaço de pau lá. O que é que você tem? Qual é o dom, o talento? Facilidade, o que é que você tem, queridos? Usa isso, já começa, sabe, usar isso hoje. Pra gente encerrar aqui, queridos, eu quero te lembrar, sabe, quero encorajar o seu coração. Talvez você esteja assim, diante desse mar, dessa imensidão, sabe, de águas, né, de impossibilidades agora. Talvez aos seus olhos, a sua percepção seja impossível, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. O mesmo Deus que te tirou é o Deus que te coloca, sabe? O mesmo Deus que te tirou do velho é o Deus que abre o mar para te colocar no novo. O mesmo Deus que te tirou, sabe, da terra da escravidão é o Deus que vai te levar, que está te levando para a terra da liberdade. Você crê? Você recebe isso? E aí, para a gente encerrar aqui hoje, essa série, eu quero te lembrar de uma coisa, que o processo é o que te forma, né? A última prova é a que confirma, mas é a manifestação de Deus que te estabelece, queridos. Eu vou repetir que isso é muito forte. O processo, ele te forma, ele te molda, te lapida. Não é isso? A última prova, ela te confirma, mas é a manifestação de Deus na sua vida que te estabelece agora, sabe, para uma nova vida, como uma nova pessoa, como um novo filho, filha de Deus. É sobre isso, queridos. É sobre isso. E aí, se essa série, né, de vídeos, tem nem sei quantos vídeos, 6, 7 vídeos já, sabe, falando a respeito exatamente desse tema, falou com você, se Deus tem falado ao seu coração, comenta aqui embaixo assim, ó, eu atravessarei. Por quê? Porque você não vai voltar atrás agora. Você não vai parar no meio desse mar. Você vai chegar do outro lado e vamos juntos cantar o hino da vitória. Eu quero ver o seu testemunho aqui. Se você é dessa geração que não retrocede, mas que vai atravessar esse mar, custe o que custar, escreve aqui embaixo. Eu atravessarei. E nós juntos vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória. Tá bom, queridos? Então espero que Deus tenha te abençoado, espero que Deus tenha falado ao seu coração. Perdoe, tá? Porque eu tive um problema aqui no aplicativo de edição do vídeo, perdi o vídeo, né? Há 2 dias atrás e o outro dia foi um problema, mas estamos aqui novamente para dar sequência, né, a tudo aquilo que Deus deseja fazer, né, e ministrar aos nossos corações. Tá bom? Então, faço votos, né, de paz e prosperidade sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Se não é inscrito ainda, considere se inscrever aqui diariamente, né? A gente sobe vídeos como esse aqui para abençoar. Nosso propósito aqui é só esse, abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tá bom? Se sentir no coração também, toca na setinha aqui, compartilha com aquela pessoa que você ama e que você quer ver lá do outro lado desse mar também com você, nessa nova vida, né? Nessa nova terra, né, que Deus tem preparado para nós. Tá bom? Aí ficamos por aqui. Se considere também, né, se tornar um membro, patrocinador, apoiador desse canal, mas se não sentir também no coração, tá tudo certo, tá tudo na paz, fica na bênção, que Deus te abençoe, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo, amo vocês.